Então vamos falar com quem entende, vamos ao mercado de commodities com Maurício Bellinello no ar, professor. Maurício Bellinello, muito boa tarde, obrigado por nos atender. Tá gripado ainda ou melhorou? Não, estou ruim ainda, estou bem rouco ainda, João. Mas estamos aqui, vamos lá. Tá bom. Sim, eu chamei a atenção do pessoal, já falamos sobre isso, da falta de liquidez no mercado de boi gordo, porque o pecuarista podia sair desse sufoco, ponto. Mas ontem você terminou a sua participação conosco, mandou uma mensagem dizendo assim, ó, a gasolina vai recuar 10% já já. E tem o dólar também, e tem a história dos fertilizantes. Vamos começar pelo boi gordo ou pela gasolina? Você que manda, João. Não, então, boi gordo, rapidamente. Temos o mercado de opções do Brasil, mas é muito incipiente, muito difícil de lidar, né? A gente você precisa de mesas de operação que a gente chama para te fornecer liquidez. Geralmente não é para muitos lotes, então não é para grandes quantidades de boi, né? Mas eu tenho alguns clientes que eu estou auxiliando nesse processo. Os preços também não são exatamente aquela Coca-Cola toda, mas já é um começo, como eu gosto de lembrar, né? Um começo, pelo menos a gente consegue fazer, pelo menos parcialmente, uma defesa de preços, inclusive, João. Então, assim, quando a gente faz assim, quando eu mostro o meu cavalinho, tem que fazer hedge, quando o preço está bom, né, Davi? A gente está sugerindo para o pessoal travar, fazer seguro de preço, mas seguro é onde não tem. Então, estou eu aqui e o Maurício batalhando em cima disso. Nós vamos voltar a esse assunto, ainda mais quando o Maurício estiver melhor, para a gente falar mais sobre essa necessidade do pecuarista ter a sua trava em opções. Não é só mercado de futuro, não. Mercado de futuro são para aquelas mesas grandes, para quem tem os donos do dinheiro preto, né? Pesado, né? Grande dinheiro. Vamos aqui falar de opções. Muito bom. Maurício, então, essa novidade que você passou ontem, dizendo que há uma tendência de queda no preço da gasolina, como assim? Explique aí. A mesma planilha ou tabela que a Petrobras usa, né, para lastrear os seus reajustes, né, eu tenho ela aqui comigo, ela é muito semelhante, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, João, vou tentar. Ela está aqui, então veja, né, o último reajuste da Petrobras foi aqui, foi nesse dia, no dia 26 de outubro, a última vez. Então, olhando agora, em relação ao dia do reajuste, se ela tivesse que refazer agora, a gasolina teria que cair 10,2% em relação ao valor do último reajuste, né? Então, isso tem muito a ver com duas informações importantes. Primeiro é o dólar, que recuou de 5,70 para 5,40, né, alguma coisa assim que está agora. E a gasolina é uma commodity, ela é derivada do petróleo, mas ela também é negociada em bolsa, ela e o diesel, inclusive, e ela também recuou nos últimos dias, então é isso, né? Pelo menos por enquanto, eu não sei exatamente quando que a Petrobras vai anunciar a próxima alteração nos preços, tanto porque nas últimas vezes ela anunciou em 2 semanas reajuste seguidos, né? Ela teria uma oportunidade importante agora de causar uma impressão positiva, de repente, mas é isso. Neste momento, usando o mesmo cálculo que a Petrobras utiliza, a gasolina teria que cair nas refinarias em 10%. Essa tela é da Petrobras, negociada em bolsa? Como é que é? Claro, o contrato da commodity gasolina, ela é negociada em galões, né? Porque ela é negociada nos Estados Unidos. Então ela usa o sistema inglês, não o sistema internacional, que o Brasil usa em litros, né? E é o galão em reais, que nesse momento está na faixa de R$ 12,58. Só que um galão são 3,6 litros, mais ou menos, né, João? Lembrando que esse é o preço da commodity, não é o preço do valor no posto, né? Porque aí a gente tem outras variantes, inclusive no Brasil. Outra variante bastante importante é o etanol, né? Que também está bastante pressionado, João, por causa das questões da safra de cana no Brasil, que vai ser bem ruim. Quer dizer, então, que o preço da gasolina pode não cair, embora esteja sendo negociado com 12% a menos, por causa do preço alto do etanol? Não poderia. Não, ou melhor dizendo, não deveria, né? Porque o etanol tem 30% de composição apenas. Eu digo que ele está pressionado de forma geral, mas o etanol não subiu o suficiente para causar um estresse desse tamanho. A minha dúvida é se a Petrobras vai se utilizar de uma janela para conseguir... Porque, de novo, eu só acho curioso, às vezes, que eles lançam reajustes porque subiu muito em 2 semanas seguidas, né? E quando cai muito, eles não lançam um novo reajuste para baixo. Então, porque é bom lembrar, e eu não gosto muito de lembrar disso, mas as pessoas esquecem, a Petrobras está para trás.
A Petrobras, na verdade, tinha que cobrar mais caro pela gasolina do que está cobrando. Ela literalmente já está manipulando preços de gasolina há alguns meses já, João. Nossa, você deu 3 manchetes aí, o pessoal... Alô, pessoal da economia, tem que olhar o Maurício Belinello, cara. Ele fala mansinho, hoje ele está falando mansinho, mas a Petrobras está escondendo o ouro, ela faz um forfé quando sobe o preço, quando desce ela aí segura. Tá... Mas é porque a gasolina da Petrobras, para quem não sabe, o Brasil importa gasolina. E inclusive importa dos Estados Unidos a gasolina, né? E a gasolina está mais cara. Então, se eles tivessem que fazer realmente a composição de preços, se estima que a gasolina ainda está de 30 a 40 centavos abaixo de onde deveria estar, João. Quer dizer que então essa composição de 12% a menos é apenas para equilibrar, então seria isso? Ninguém sabe, esse é o ponto, né? Porque existem decisões mercadológicas, mas pelo menos eu acredito que há um viés político envolvido, até porque o controle da Petrobras ainda é estatal, né? Então, eu estou só deixando claro que o detalhe importante é que se ela for seguir a mesma metodologia que ela está se utilizando, a gasolina deveria cair hoje. E o Maurício não fala de política, ele só dá o número, né? Eu jamais falo de política, eu estou mostrando os números, cara, né? Que eu estou falando. Já tinha que ter caído, porque eu achei muito curioso que o último reajuste foi feito a toque de caixa, quando ele fez isso aqui, João, ó, só para mostrar. Quando ele faz esse movimento de alta, o primeiro movimento foi aqui, a primeira alta da gasolina. Aí ela sobe isso aqui na semana seguinte, eles já anunciam outro aumento, né? E agora caiu um montão e eles não estão com tanta pressa assim para anunciar uma queda na gasolina. Então, estou torcendo para que saia ainda hoje essa redução de preços, né? Mas nós vamos ver se isso realmente é um viés econômico ou não tanto. Tá bom, não é com você, mas o Bolsonaro está dizendo assim que a Petrobras não ajuda em nada o Brasil, só ajuda os seus acionistas, né? E eu falo aqui, complementando, precisamos quebrar o monopólio do refino, precisamos trazer outras refinarias aqui para dentro. Você acha que a gente tem que ficar importando gasolina dos Estados Unidos? Gente, tá errado isso, hein? Boa parte da gasolina consumida no Brasil é importada. O Brasil não tem refinarias de... Era para ter construído várias, não terminaram, muitas foram abandonadas, mas o problema principal da gasolina, não é só da gasolina, né? Dos derivados de petróleo no Brasil, não está exatamente no monopólio, porque a Petrobras é muito eficiente nisso, né? Eu gosto de lembrar que quando a gasolina estava R$ 3,00 há um ano atrás, um ano e meio atrás, né? R$ 3,50, ninguém reclamava, e principalmente não os estados. E agora que a gasolina subiu de R$ 3,50 para R$ 7,00, né? Eu gosto de lembrar que os estados foram os maiores favorecidos, principalmente estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, que cobram os maiores ICMS sobre gasolina do país, né? Então, é só para lembrar que tem alguém ganhando sempre. É igual quando sobe o preço de carro e o IPVA sobe, né? É a mesma história. Então, é isso. Não à toa, o Brasil está batendo recorde atrás de recorde de arrecadação de impostos, mesmo estando com uma economia cambaleante. Eu digo para você, viu, Maurício, se tivesse algum assunto para justificar a nossa existência, do nosso tempo e dinheiro aqui nesse momento com você, essa informação que você passou é de arrepiar. E assim, falando manso, tal, só botando os números, incontestavelmente. Ô Maurício Belinello, e o dólar, hein? Tá surpreendendo, 5,43. Não é algo que o nosso querido telespectador do Tempo e Dinheiro não tenha ouvido a gente falar aqui algumas vezes, né? O dólar está pressionado no Brasil e, detalhe, esse é um movimento que descolou do mercado internacional, né? O dólar, globalmente falando, ele está na maior cotação dele frente às outras moedas desde o meio de julho do ano passado, para você ter uma ideia, João. Então, nesse momento, o dólar está fazendo um movimento que eu já acho que são os primeiros vestígios de dinheiro entrando no Brasil por causa da Selic muito alta, né? Então, é isso. Eu pessoalmente acho que, se você me perguntar, eu não estou chutando no sentido de previsão, porque eu não trabalho com isso, mas eu pessoalmente acho que não veremos tão breve, a não ser que tenhamos algum fato novo muito relevante, o dólar voltando perto para casa dos 5,80, João. 5,50 seria o número mais correto? Na verdade, o número correto mesmo, se eu fosse dar um número para você, o dólar tinha que estar em 4,60, né? Mas isso ainda vai levar algum tempo e vai depender de um movimento global
de mais disposição a risco, que não é o que está acontecendo agora. Então, o mercado global inteiro está muito medroso nesse momento, e o Brasil, por ser uma economia emergente, uma economia com dificuldades, né, jurídicas, políticas, tributárias e tudo mais, é um país que afugenta capital de risco. Então, você acha que... Eu acho que, por enquanto, o dólar deve nesse patamar, 5,40, 5,50, mas tão logo o mercado globalmente se torna um mercado mais apto a risco, mais disposto a risco, o Brasil certamente deve se tornar, na minha opinião, um grande destino de dinheiro para remuneração de patrimônio, o famoso carry trade. 4,60, então, segundo semestre? Se você me pergunta um preço que o dólar deveria estar hoje, é em torno de 4,60. Né, se eu tivesse que falar uma média, mas de novo, a gente ainda carece de ano que vem, ano de eleições, é um ano naturalmente volátil, né? Ainda temos esse medo global que está acontecendo agora, mas quando a Selic voltar, ou melhor dizendo, né, chegar ao patamar de 2 dígitos, que deve acontecer logo na virada do ano que vem, na próxima reunião já deveremos ter 9%, provavelmente 9,25% na Selic, no ano que vem 2 dígitos, passando a fase de medo global e o mundo voltando meio que à normalidade, eu acho que o Brasil deve ter uma avalanche de dólares entrando. Barbaridade. Ô Maurício, e fertilizantes? A gente está, todo mundo assustado, o presidente falando, olha, vamos ter desabastecimento de fertilizantes, mas não é o que mostram os gráficos lá na China, de ureia e de carvão também. Carvão não é fertilizante, mas só para a gente dizer que está no segundo semestre lá na China, as bolsas chinesas estão mostrando queda para carvão e para ureia, é isso? Isso. É bom lembrar que no caso da China, a ureia que a China produz, 80% do que ela produz é dela. Então ela usa. Né? A China é uma grande agricultora, ela tem grandes áreas agricultáveis e ela usa muito, tá? Mas o detalhe importante é que a ureia, que eu falei, se você precisar de ureia a preços baixos daqui para abril do ano que vem, esquece, não vai acontecer. Né? Existe uma pressão de escassez mesmo. A gente falou em primeira mão aqui, inclusive, isso há uns 4 meses atrás, muito antes de qualquer um falar, e hoje, para mim, isso é notícia velha, né? O que eu estou vendo já é um movimento de calma, ou seja, já existem vestígios de que essa situação deve tender à normalização, mas isso certamente não vai acontecer até o primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que a chance é zero disso acontecer ou muito perto disso até o final do primeiro semestre do ano que vem, João. Então, baseado nas suas informações, eu estou dizendo para um pessoal que me pergunta, assim, não, atrase suas compras de fertilizantes, porque tudo indica que os preços vão cair na virada do segundo semestre. Mostra o gráfico. É o que se espera, mas o problema é que não dá, João. Esse que é o problema, né? O agricultor brasileiro, por exemplo, ele vai ter que comprar... Ureia não é o caso para a soja, porque não se usa ureia para a soja, ela é usada para o milho, né? Então, milho safrinha, você vai ter que comprar até fevereiro, não tem condições, então já era, vai ter que pagar. Mesmo quem vai comprar KCl, por exemplo, né, o cloreto de potássio para a soja, você precisa comprar até maio, no máximo, abril, para conseguir, né, estocar e utilizar. Então, o problema principal é que realmente não vai dar tempo de você conseguir... Eu estou falando assim, a chance de dar tempo hábil para o agricultor conseguir comprar e receber o produto num preço bom ficaria apertado demais, muito. Né? Em última instância, eu estou só sugerindo para que as pessoas avaliem uma técnica que a gente chama de hedge cruzado. O que é um hedge cruzado, João? Já que a ureia a soja são vendidas em dólares, por exemplo, tenta fazer avalia a hipótese de vender em dólar o seu produto, porque no mínimo se o dólar subir está carregando junto a soja, mas é o que eu falei, nesse cenário agora, se você não ouviu o Tempo e Dinheiro há 4 meses atrás, quando eu falei da hipótese de escassez de ureia, você literalmente agora tem poucas boas opções, João, infelizmente. Tá. Como última informação, dá para mostrar o gráfico da ureia lá na China? Dá sim, João, tá aqui, ó. Esse aqui é o gráfico que a gente até mostrou ontem, isso aqui são as curvas, né? Que a gente chama da ureia nos Estados Unidos, porque a da China não importa muito para a gente. O que importa é esse aqui, que é chamado de NOLA, N-O-L-A, ureia NOLA, né? Que é uma que usa referência para nós. Então, veja que até esse pontinho aqui, João, esse primeiro último ponto aqui é março do ano que vem, o contrato março da ureia. Veja que está no topo. A gente só tem um início de alívio de mais ou menos uns 2%. Você tem uma ideia do nível de 2,5%, ou seja, pouquíssima queda, já a partir de junho. Então, assim, a gente está falando mesmo de uma probabilidade maior
de preços tendendo à normalidade, João, já na safrinha 23 e provavelmente na soja 23, 24. 22, 23? Não, é isso mesmo, né? 22, 23 já era. Não, safrinha 22, espera aí, Maurício. Nós estamos 21. Safrinha 22, pressão. Mas a safra 22, 23... Não há o que pensar. Não tem como. Pelo menos teria que mudar alguma coisa amanhã, assim, tipo, e não, dificilmente vai acontecer. Tá, né? E a safra soja 22, 23, isso, que os insumos têm que ser comprados até maio, mais ou menos, né, para você garantir entrega. Se você vai comprar em maio, você vai pegar esses preços, né? O mercado está olhando para isso. Então, é isso. É ruim dizer isso, mas eu só prevejo uma potencial melhoria nesses preços para a safrinha 23 e safra soja 23, 24. Bom, vamos voltar. Temos que voltar a falar disso com mais detalhes quando você melhorar. Com essa gripe toda aí que você está, você consegue fazer o Boteco do Mal hoje? Eu vou fazer o Boteco do Mal, eu vou tomar um chá pelo menos. Eu só não vou de cachaça, mas eu vou de chá, né? Mas eu vou falar inclusive sobre um dos principais vetores disso aqui, causadores, que é o petróleo. E eu vou falar sobre o que está rolando agora no petróleo, né? Tem coisas muito estranhas acontecendo no petróleo que não estão deixando ele cair, né? Ele é a única commodity que ainda não caiu e obviamente ele arrasta muitas outras junto com ele, inclusive a ureia, que ela vende um subproduto do petróleo que é o gás natural, né? Gás natural com nitrogênio vira ureia. Então eu vou falar sobre isso, sobre questões geopolíticas que ninguém está falando, e para variar, eu não estou aqui para alisar ninguém, né? Então quem quer uma polêmica pode ir lá no Boteco do Mal hoje, lá no meu Instagram, @Maurício Bellinello, de graça às 9h30 da noite, tá bom? No meu Instagram, vai ser um prazer receber vocês, João. Tem 4 perguntas aqui, o Jefferson Machado, tudo para o Boteco, não é agora, vou descansar você. O Jefferson diz o seguinte: estão montando um fundo da Petrobras para ter margem para o ano que vem. É uma opinião dele. A Petrobras é uma geradora maluca de caixa. A Petrobras jamais vai ter dinheiro com dinheiro, jamais. O Rubens Soriano está lembrando... Com dinheiro, você pode ter certeza que todas as outras estão com problemas bem maiores. O Rubens Soriano está lembrando que a Petro vendeu ontem a refinaria de xisto, lá no Paraná. Isso. Mas é uma operação tão pequena que não dá nem para levar muito a sério. Tá. E ele está pedindo para você falar, não agora, mas vai falar lá no Boteco, sobre o descontrole da curva de juros americanos. E a Rose Líbano querendo o gráfico do minério de ferro. Tudo para o Boteco, 9 horas da noite, certo? 9h30. 9h30. E o Miguel Zonzin Neto vai estar tomando cachaça com sucupira no seu boteco. Falou? 9h30. Legal, vamos lá no Instagram. Miguel. @Maurício Bellinello. Grande Maurício, muito obrigado. Boa recuperação aí. Vamos em frente. Viu?